Eu tenho um amigo que ele, no calor do debate, ele sempre diz: Zanirati, o parlamento está e andando para o povo. Eu já não penso assim. Eu acho que o parlamento nos tira para idiotas, para otários, para babacas. Pelo menos parte do parlamento brasileiro acredita que o povo em geral não percebe nada, é um idiota. Às vezes eu fico me perguntando se de fato eles têm razão. Porque as escolhas que o povo faz nem sempre são muito inteligentes. Eu acho que muitas vezes não sopra nenhuma brisa de inteligência nas decisões políticas partidárias que nós a cada 2 anos realizamos. É verdade? Mas a gente não é isto, a gente não é otário. A gente não é babaca, a gente percebe as coisas. Talvez a gente não seja capaz de se mobilizar por elas, de ir às ruas por elas, mas não quer dizer que a gente não perceba. Por exemplo, eu acho que a gente não é otário o suficiente para não perceber o que está em jogo com esta lei, possivelmente será votada ainda este ano, a tal de lei da escola sem partido. A escola sem partido é mais ou menos uma espécie de aquário sem água. Pelo menos o peixe não consegue viver no aquário sem água. Por que isso? Primeiro que a gente tem que entender é como é que se dá a construção da consciência e do conhecimento de todos nós. Quando a gente escuta uma pessoa, por exemplo, quando vocês vêm no meu canal, vocês sabem que eu tenho uma posição de esquerda. E vocês não vão esperar um comentário meu de direita. Vocês conhecem as minhas posições e sabem exatamente como eu penso e vêm aqui para se informar e ouvir os meus argumentos em relação a um determinado fato. Ora, isso é sinal de transparência, porque eu falo do que está acontecendo e expresso a minha opinião. O que é um professor? Que eu chamo de educador, porque é muito simples ser professor. O difícil é ser um educador. É aquele que fala do todo, que comenta as partes, lado A, lado B, C ou D, enfim, todas as partes, e se manifesta por elas, ou seja, expressa a sua opinião. O aluno tem que ter clareza de que o mestre, que o educador dele tem opinião, porque todos nós temos opiniões. Ninguém é neutro, ninguém é coluna do meio, ninguém é imparcial. Todos nós temos opiniões, assim como o pai dele tem opinião, a mãe dele tem opinião, a irmã, a tia, a avó, todos nós temos opiniões, para um lado ou para o outro, assim como o educador. A diferença é que o educador, ele fala de todas as partes envolvidas em qualquer tomada de decisão, naquilo que está acontecendo, porque o educador, ele vive num determinado tempo, num determinado momento histórico. E esse momento histórico produz um determinado grau de consciência naquele educador. E ele, então, expressa a sua opinião sobre todas as posições que estão acontecendo. Mas o aluno, o educando, ele sabe que o professor, que o educador tem posição. Ele sabe disso. E isso não o confunde. Agora, a tal de escola sem partido é uma falácia. Porque no fundo, nós todos sabemos que uma escola não pode ter partido.
Mas o educador, sim, pode ter partido. Ele é um ser humano. Então, qual é o problema da escola sem partido? Primeiro, que uma escola não tem partido. Segundo, que os educadores podem ter partido. Terceiro, que o ato de educar é o ato de esclarecer o universo que existe sobre todas as posições. E o educador, sim, que conhece o educando, e o educando conhece o educador e expressa sua opinião sobre o momento que ele está vivendo. Todos fazem isso. Bem ou mal, todos expressam a sua opinião. E não é o educador que vai se dizer neutro. Porque não é. Porque será mentira. Se um educador disser que é neutro, é absolutamente mentira. Não há um professor neutro. Não existe na face da Terra um educador neutro, a não ser que ele seja um ET, que venha de um outro planeta, enfim, que ele venha aqui e brota, né? Ou cresceu com as árvores, né? Pode ser, mas não. Se é ser humano, não é neutro. Todo ser humano é parcial. E a melhor forma de educar é expressar a sua própria opinião. O educador tem uma função a mais, de reproduzir a opinião que está em jogo na sociedade. Esse é o educador. Se não for assim, escola sem partido nada mais é do que uma lei que vai permitir que, cada vez que um professor expressar a sua opinião, ele será punido. O que é um erro. O que o professor não pode fazer, aliás, que ninguém pode fazer, é proselitismo em sala de aula. Ou seja, eu pregar, e aí a expressão é outra, é eu tentar doutrinar, convencer de que a minha posição é melhor. Há uma diferença entre expressar a sua opinião e doutrinar e querer convencer de que a sua opinião deve ser seguida, para que eu tenha mais seguidores. Isso é um equívoco. Isso sim é um equívoco. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que as pessoas se manifestam, elas têm opinião, elas não são neutras. E o educador expressa suas diferentes opiniões. A lei da escola sem partido nada mais é do que uma lei que será um instrumento policialesco para tentar intimidar os educadores. Formar seres humanos significa não ser neutro. Formar seres humanos não significa ser imparcial. Formar seres humanos significa ser transparente naquilo que se pensa, sem querer, de forma nenhuma, doutrinar, convencer de que o educador é o dono da verdade. O educador, assim como todos os demais com que o aluno convive, tem opinião. E é exatamente a diversidade de opiniões que é capaz de educar, e não o contrário. O subtexto desta lei é a volta à repressão. Aliás, eu estou muito preocupado porque eu não sei aonde eu vou passar o ano novo. Porque a impressão que eu tenho é que o ano novo eu vou passar de 2018 para 1964 e não para 2019. Parece que está tudo invertido. A realidade, nós estamos vivendo um momento onde o poste está mijando no cachorro. Eu acho que é isso, né? Só pode ser. Mas pensa nisso. Eu acho que tem alguma coisa errada aí.